Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos iniciar um curso de hipnose. Eu vou ensinar a vocês os fundamentos da hipnose e a prática da hipnose também, para que quando terminar esse curso você já esteja mais apto a fazer a hipnose e na sua mente você já esteja entendendo melhor os fundamentos por trás. Vamos usar o nome dessa arte, que pode servir tanto para terapia como para fins recreativos, como a hipnose de entretenimento, a hipnose de rua. E o uso da hipnose, ela vai ficar ao seu critério, sobre como que você vai usar essas ferramentas que você vai aprender a partir de hoje aqui no nosso curso. Então, esse canal é novo. Por enquanto, eu não tenho vinheta, mas eu vou ensinando você de uma forma mais didática. Então eu só peço que você preste a atenção. Caso você tenha dúvidas do que eu vou ensinar nesse vídeo, você pode depois escrever nos comentários, que assim que possível eu respondo. Ou caso o texto ficar muito grande, eu respondo no próximo vídeo, que eu acho que fica mais simples, né? Para vocês poderem entender o que é a hipnose. Eu já trabalho com hipnose há mais ou menos 6 anos. 5 anos completos, mais alguns meses. A partir do momento que comecei a trabalhar com a hipnose, foi quando eu também fiz um curso e eu fui atendendo algumas pessoas aos pouquinhos, uma pessoa de cada vez, e praticando a hipnose. Porque no comecinho, mesmo que quando você já tenha a teoria, você fica com um pouquinho de receio de fazer, porque você não sabe exatamente se vai dar certo, não é? Pelo menos comigo foi assim. E conforme você vai fazendo, você vai criando mais confiança. E quando você tem mais confiança, você consegue fazer a hipnose melhor, de uma forma mais simples. Tá bom? O que acontece? Por que eu comecei na hipnose? Há uns anos atrás, eu li um livro chamado assim, Poder Sem Limites. É do Anthony Robbins. Não sei se vocês conhecem esse livro. E no livro, ele fala sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, que eu também não conhecia. Então eu fui procurar saber o que era Programação Neurolinguística. E eu descobri que os criadores da PNL são o Richard e o John. Que esses criadores da Programação Neurolinguística, é uma informação muito valiosa para vocês, tá? Caso vocês não saibam. Eles aprenderam hipnose primeiro com um hipnoterapeuta muito famoso nos Estados Unidos nos anos 50, chamado Milton Erickson. Estou resumindo essa história para vocês, tá? Porque é um pouquinho mais comprido. Então guardem esse nome. John e Richard, eles criaram a programação neurolinguística, porque eles aprenderam hipnose, tá, com o Milton Erickson, que era muito famoso nos Estados Unidos. Tá bom? O Milton Erickson, que era o hipnoterapeuta, ele tinha resultados extraordinários através da hipnose, que era uma hipnose que depois passou a ser chamada de hipnose conversacional. Eu vou dar uma aula sobre isso mais para frente. Eu estou dando uma introdução para vocês poderem entenderem e terem já uma noção do que vocês vão aprender no futuro. Porque o nome desses hipnoterapeutas, dessas pessoas, são importantes para no futuro, quando você quiser aprender mais sobre hipnose, aí você já tem a referência certa e você já pode procurar melhor
as pessoas que já trilharam esse caminho antes da gente. Porque depois que eu fui aprendendo sobre essas pessoas, eu fui lendo livros. E mesmo depois de ter feito o curso de hipnose, eu continuei lendo livros. E continuo até hoje para aprender. Porque sempre tem algo novo para se aprender. E nada melhor do que aprender com quem já fez, com quem já trilhou esse caminho. Entendeu? Nada melhor do que aprender com quem já trilhou o caminho primeiro que a gente. Então, meus amigos, a partir da próxima aula, você vai entender os conceitos de hipnose, que é mente consciente e mente subconsciente. Acho que está ficando claro para vocês, né? Estou falando um pouco até rápido, mas eu quero que vocês entendam que através da hipnose você pode fazer praticamente qualquer coisa dentro dos limites físicos de um ser humano, tá? Não é porque você vai hipnotizar alguém que essa pessoa vai voar, por exemplo, ou que ela vai voltar no tempo. Isso não existe. Fenômenos da hipnose que são possíveis são fenômenos como, por exemplo, você deixar uma pessoa sem voz. Isso é possível. É você fazer uma pessoa esquecer o nome. É fazer você... Esses são os mais recreativos, né? É você ajudar uma pessoa, agora na parte da terapia, a vencer uma depressão, um trauma, uma fobia, um medo. Pessoa que tem insônia, pessoa que fuma, que bebe, que usa droga. Você pode ajudar essas pessoas de forma terapêutica e muito rápido, por sinal. Porque a hipnose é uma questão de 5 ou 6 sessões, no máximo. Olha, se você for trabalhando devagar ainda, você consegue ajudar qualquer tipo de pessoa, tá? A pessoa tem algum transtorno, entende? Porque a mente ela é dividida, só dar uma pincelada nisso, em 2 partes, mente consciente e mente subconsciente. Então a mente consciente, ela é a parte onde as pessoas têm uma limitação. Por que ela tem uma limitação na mente consciente? Porque conscientemente você não consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem um limite, que é um limite de 7 mais ou menos 2. O que isso quer dizer, 7 mais ou menos 2? São 7 mais ou menos 2 coisas que você consegue pensar ao mesmo tempo. Passando disso, dá uma sobrecarga na sua mente. Você consegue entender? Outra coisa que atrapalha a mente consciente é algo que chama fator crítico. O fator crítico é o que ajuda você a julgar as coisas, se algo é real, se não é, se é verdade, se não é, se vale a pena para você, se não vale, se é possível ou se não é. Tem limites, você entende? Então ela limita, o fator crítico limita a sua mente de acreditar em algumas coisas, que de certa forma é bom, porque você resguarda a você mesmo de acreditar em várias mentiras e lorotas que são contadas por aí. E infelizmente no nosso país o que mais se tem nos dias de hoje são pessoas mentirosas, falando falácias para ganhar dinheiro às custas de pessoas honestas e de boa índole. Infelizmente, nesse país é o que mais tem. Então, quando você tem um fator crítico, você consegue acreditar se algo é possível ou não. Algumas pessoas têm esse fator crítico mais elevado, outras menos. Mas não faz diferença, porque todas as pessoas têm. O que significa? Que a partir do momento em que nós usamos a mente, agora preste atenção, agora muda, usa a mente subconsciente, aí a hipnose dá certo. Por quê? Eu usei a palavra dar certo, tá? Porque fica mais fácil você poder entender. Por que a hipnose funciona? Por causa da mente subconsciente. Quando você sai daqui, ó, você está aqui na mente consciente, que é a mente que tem limites, e você desce, tá? Para a mente subconsciente de uma pessoa. Então a mente subconsciente ela não tem
o fator crítico. Ela não tem fator crítico. O que ela tem, na verdade, é como se fosse uma esponja, porque ela aceita a sugestão que é dada ali. Claro que a sugestão tem que ser dada de uma forma que a mente subconsciente possa entender. Então, por isso tem palavras que, quando são usadas, fazem a mente subconsciente funcionar de uma forma melhor. Consegue entender? O trauma, o medo, a fobia, tudo está na mente subconsciente. Por isso que conscientemente uma pessoa não consegue se curar de um trauma. Por isso que conscientemente ela não consegue se livrar de muitas coisas, inclusive da insônia. Porque a insônia, ela vem por causa de algumas causas, são a preocupação. Você é muito preocupado. Muitos pensamentos. A mente não desliga, ela tenta fazer a mente desligar e a mente fica funcionando. Toma remédio, mas não funciona. Daqui a pouco, você vai estar viciado em remédio, não vai estar dormindo e você vai estar desenvolvendo outros tipos de problema, como, por exemplo, a ansiedade, às vezes a depressão, às vezes até vontade de tirar a própria vida. Entende que um problema acaba trazendo a outro? Um problema traz outro. Uma solução traz outra solução. Um problema traz outro problema. É assim que a vida funciona. Então é importante vocês entenderem que quando você for atender alguém, ou até você mesmo que está assistindo o vídeo aí e tem se identifica, você tem que entender que você pode mudar isso através da sua mente. Compreende? Essa foi uma introdução para vocês terem uma noção do que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Nomes como Milton Erickson, David Hellman, Richard e John serão muito usados aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, tá? Alguma sugestão. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo muito simples, até porque eu não sou youtuber, tá? Eu sou hipnólogo. E eu estou fazendo de uma forma um vídeo gratuito para que vocês possam aprender mais sobre a hipnose nesse formato mais caseiro, porque entenda-se o seguinte: o importante é o conteúdo, tá? O formato em si, eu não estou vendendo um produto aqui, tá bom? Então o importante é o conteúdo, e quem assistir os vídeos pode ter certeza que vai ter um conteúdo muito bom e vai aprender de uma forma muito simples, rápida, e você vai perceber que você pode sim aprender facilmente a hipnose. E quanto mais você assistir os vídeos, mais você vai aprender, vai se tornar mais hábil a aprender a hipnose e usar de uma forma muito melhor no seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.